está confiante que já sabe tudo aquilo que há para saber sobre o seu cliente? Pensa outra vez. É sobre isso que vamos falar hoje. Olá, bem-vindo a mais um episódio da Mia TV e do Mia de Seixas Podcast. O meu nome, se ainda não tinha adivinhado, é Mia de Seixas e hoje vamos falar sobre o seu cliente, a pessoa mais importante, mais maravilhosa, mais incrível que existe no mundo, não é? O cliente é a pessoa mais importante. Então, vamos falar sobre ele. E, na verdade, mais do que isso, eu vou trazer aqui um exercício que costuma ser daqueles que as minhas alunas mais adoram, quer no programa de mentoria, quer na minha Academy. Não porque ele é giro, mas pela clareza toda que ele nos traz. Então, hoje vamos falar sobre o nosso cliente ideal. Eu tenho falado muito sobre tendências para 2021 e tenho falado bastante na importância da personalização. Ou seja, nós estamos todos fartos de campanhas de marketing que são assim gerais, que falam para toda a gente, que parece que a pessoa está ali com um megafone, não é? Na feira, a chamar o público. Tenho que roubo que vem com as malas cheias de carioquinhos, de marmota, de tudo. Isso já não funciona. Os clientes querem sentir-se únicos, especiais, importantes, ouvidos, as pessoas mais relevantes à face da Terra, que de facto é o que elas são. E para além disso também, nós procuramos pessoas com as quais nós nos identificamos, não é? As pessoas gostam e confiam de pessoas em que elas conseguem rever, com que elas conseguem criar uma conexão. E nós compramos de pessoas e de marcas em que nós confiamos. Nós sabemos também que as pessoas estão cada vez mais a querer investir o seu dinheirinho, fazer compras em marcas em que eles se revêem nos valores da marca, não é? Portanto, as pessoas estão a perceber que o nosso dinheiro, as compras que nós fazemos, estão diretamente a apoiar ou a fazer crescer uma empresa, uma causa. E por isso as pessoas querem apoiar com o seu dinheiro negócios em que eles acreditam, em que eles se revêem e que eles sentem que estão a fazer parte de um bem maior. Então, nós, para conseguirmos comunicar com as pessoas de forma a transmitir-lhes estas informações que elas precisam e que elas valorizam cada vez mais, nós temos que entender quem é o nosso cliente de forma clara e conversar com ele da forma que é melhor para ele. E isto eu sei que é uma coisa assustadora, não é? Quando nós começamos a tentar aqui definir o cliente, eu vejo logo as caras todas assim, a não gostarem daquilo que eu estou a dizer. Porque é fácil nós nos parecer ao início que estamos a cortar opções de compra. Ou seja, eu vou definir um público muito claro, vou nichar, né? Vou fazer um nicho e parece que eu estou a tirar a opção às outras pessoas. Porque muitas das vezes até podemos acreditar que toda a gente iria, ou um grande número de pessoas, iria beneficiar dos nossos produtos e serviços, iria beneficiar de ser nosso cliente. E muitas das vezes isto até é verdade. Nós trabalhamos muito com pessoas da área das terapias, da área da saúde. É óbvio que toda a gente iria beneficiar de fazer terapia. Não é? Toda a gente. Contudo, quando nós estamos a tentar falar com toda a gente, nós não estamos efetivamente a comunicar com ninguém. Já as nossas mães nos diziam que nós não podemos agradar a gregos e a troianos. É, não é? Ou Deus que é Deus, não agrada a todos. E é exatamente isto que se passa aqui. Ou seja, quando nós tentamos comunicar de uma forma muito generalizada, nós não estamos a falar com ninguém. Nós não conseguimos perceber com clareza, às vezes, até como é que aquela pessoa nos pode ajudar, porque ela fala de tudo, não é? E nós temos tendência a escolher as opções que parecem que foram feitas à medida para nós, em que nós nos revemos em tudo aquilo que aquela pessoa está a dizer. Então, quando nós identificamos bem quem é o nosso cliente e nós vamos falar para aquele público, para aquelas pessoas em específico, nós não estamos a limitar os nossos clientes. Nós estamos, na verdade, a aumentar as nossas probabilidades de conseguirmos fazer uma venda. E por isso é que isto é tão importante e é um passo que nós não podemos saltar. Então, o que é que nós queremos perceber sobre este cliente e como é que nós vamos chegar a estas informações sobre o cliente? Nós vamos fazer um exercício que se faz muito em marketing, que é a criação da persona. E o que é isto da persona?
É basicamente como se nós agora fôssemos os escritores de um romance e vamos escrever uma das personagens do nosso romance. Só que essa personagem do nosso romance é o nosso cliente. Okay? Então nós vamos pegar, vamos criar uma personificação, não é? Uma personagem semi-fictícia de quem é o nosso cliente ideal. Nós, primeiro vamos perceber o que é que faz um cliente ser ideal, não é? Isto é muito importante. Um cliente ideal é um cliente que usa o produto, primeiro que o produto ou serviço que nós vendemos lhe vai resolver um problema. Não é? Portanto, nós temos que perceber qual é que é o problema que nós estamos a resolver, o desejo, a necessidade, e vamos escolher alguém a quem nós estamos a resolver um problema. Depois, o cliente ideal é também alguém que usa o produto ou o serviço na perfeição. Todos nós já tivemos clientes que, para nós servirmos, tínhamos que fazer uma série de adaptações, não é? Que nós tínhamos que arranjar características diferentes, ou gastar mais tempo, ou etc. E um cliente ideal é alguém que usa o produto perfeitamente como ele está, agora. Quando aqui fala em produto, é produto ou serviço, mas ele usa exatamente como ele está, na perfeição. Não nos exige nenhum tipo de reformulações e passa bem pelo pós-venda. Não é um cliente que precisa de muita atenção, que precisa de muita ajuda, porque esses clientes são caros de nós servirmos, porque nós temos que despender mais tempo e mais recursos com eles. Então, um cliente ideal é isto. É também um cliente que vai usar o produto na perfeição da forma como ele foi concebido. Imaginemos o meu caso, que eu acho que é claro. Se eu tenho uma aluna na minha Academy que não segue o curso, que não abre o curso, que não vê as coisas, ou que vê pela metade e depois lê até, segue as aulas, mas não põe aquilo em prática, o que é que vai acontecer? Em primeiro lugar, ela não vai ter resultados. Se ela tiver seguido, ela não vai ter resultados e, portanto, vai acreditar sempre que a culpa é do produto e não dela. Não é? Depois, se há uma pessoa que compra e até nem sequer abriu, os amigos vão-lhe perguntar, porque sabem que ela comprou. Então, o que é que achaste? Achas que é boa ideia? Estava a pensar em escrever-me e a pessoa vai dizer, mais ou menos. Não é? A pessoa nunca vai dizer, olha, não sei, não abri, comprei, não abri. Ou comprei, não vi. Ou não liguei nenhuma àquilo, não faço a mínima ideia. A pessoa vai dizer, mais ou menos. Não é? É a opinião que ela vai dar. E nós estamos a perder um potencial cliente ali, porque aquela pessoa se calhar até ia comprar. Mas, como a amiga disse que era só mais ou menos, até desistiu da ideia. Por isso, o cliente ideal também é isto, não é? Alguém que usa na perfeição, que tem resultados e que fala dos resultados para os amigos, que traz mais pessoas com ele, não é? Isto é o perfil do nosso cliente ideal. E também, muitas das vezes, porque eu ouço muito esta do homem, mas eu tenho aqui este público, eu tenho aqui a minha persona, mas a minha persona não tem dinheiro para pagar os meus preços. Então essa pessoa não é um cliente ideal, porque o cliente ideal é cliente. Logo tem poder económico para pagar aquilo que nós vendemos. Ok? Pronto. E depois, então, sabendo que estas são as características do nosso cliente ideal, nós vamos querer começar a pensar nos clientes que nós já tivemos, quem é que se encaixa neste perfil. Se calhar nós temos um cliente que nós pensamos, uau, se toda a gente fosse como este, eu tinha o melhor negócio do mundo, eu era uma pessoa super feliz e realizada. Aquele é o meu cliente, eu vou querer estudar. Se eu não tive um, se calhar tenho um conjunto de clientes diferentes, que todos juntos, com uma característica daqui e uma característica dali, compõem este cliente ideal. Então eu vou focar-me nestas pessoas. Para quem ainda não teve clientes absolutamente nenhum, que também acontece, ok? Nós vamos começar com um palpite. Portanto, nós vamos mais ou menos perceber o nosso produto e serviço, que problemas é que ele resolve, a quem, não é? Vamos entender aqui quem é que são as pessoas mais propensas a comprarem de nós pelas nossas características, o tipo de produto que nós vendemos, etc, etc, etc. E, obviamente, consoante vamos tendo informações de clientes reais, interações com clientes reais, nós vamos adaptar este palpite que nós tivemos, ok? Portanto, para quem está a começar, começamos aqui com uma imagem, uma ideia e vamos adequando consoante vamos tendo interações reais. Agora, o que é que nós temos de saber, o que é que nós temos de escrever, o que é que nós temos de pensar sobre esta persona? Nós vamos ser o mais específicos possíveis, ok? Trago um exemplo que eu uso várias vezes de uma aluna já do ano passado que na ficha inicial, em que eu perguntei quem era a persona, ela descreveu a persona da seguinte forma: mulheres dos 20 aos 50 anos com interesse em qualquer coisa, lá o que ela vendia. Ora, o que é que nós sabemos já daqui? Falar com alguém que tem 20 anos
falar com alguém que tem 30 ou que tem 40 é completamente diferente. As preocupações, a fase da vida, as prioridades, os exemplos e referências que elas vão perceber são completamente diferentes. Não é? Nós não podemos esperar que alguém que tem 20 anos responda ao mesmo tipo de comunicação que alguém que tem 40. É óbvio que, e estas coisas da idade, não é? Nós tentamos fazer ali um gapzinho no máximo de 5 anos, quando apontamos para a nossa persona, mas é óbvio que nós temos depois clientes que têm idades diferentes. Aliás, nós temos clientes que são muito diferentes do nosso cliente ideal muitas vezes, mas são pessoas que, por características delas específicas, se dão bem com aquele tipo de comunicação, ok? As minhas alunas, o meu público-alvo é dos 39 aos 42. Agora, eu tenho alunas de 20 anos nas casas dos 20, eu tenho alunas nas casas dos 30, tenho alunos com 80 anos e gosto deles todos na mesma, ok? Mas são pessoas que, por características da sua personalidade, respondem ao mesmo tipo de comunicação, ok? Nós vamos nos focar naquela pessoa em particular, naquele grupo, não é? Pronto, então eu vou querer ser muito específica. Eu vou dar um nome a esta pessoa, eu vou-lhe dar uma imagem. Se eu não tenho uma fotografia da pessoa, se calhar porque a pessoa é da minha imaginação e não existe, eu vou procurar no Google uma imagem de alguém que se assemelha às características da forma como eu imagino o meu cliente ideal e vou tê-lo por perto para eu visualizar aquela pessoa. Portanto, nós vamos específicos até à cor do cabelo, tá? E imaginamos tudo. Dar-lhe um nome, uma idade, vamos perceber com quem é que ela vive, quem é que toma as decisões em casa, aonde é que ela mora, que idade é que têm os filhos, se têm filhos, não é? Às vezes é muito importante este fator também. Existem situações em que não é importante certas coisas, não é? Mas nós vamos criar esta pessoa, vamos mesmo sentir esta pessoa. Pronto. Às vezes, existem alguns tipos de negócios em que não é relevante se a pessoa tem filhos ou não. Contudo, nós podemos aqui imaginar a ideal o que é que seria, não é? Às vezes ter filhos ou não é um fator eliminatório. No caso da minha persona, a minha persona tem filhos em idade autónoma, ou seja, são filhos que já conseguem atar os seus ténis sozinhos, não é? Ou seja, têm filhos muitas das vezes, mas não são bebés que dependem da atenção dela durante muito tempo. E isto aqui é importante também depois para a forma como o trabalho vai funcionar e a forma como eu comunico com estas pessoas. Portanto, às vezes pode ser importante ir por aí também ou não. O que é que ela trabalha, o que é que ela faz, estas coisas todas. E depois vamos querer perceber duas coisas muito importantes. Em primeiro lugar, vamos querer perceber os gostos e os interesses dela. Quem é que são os blogs que ela segue? Quem são as pessoas que ela gosta? Quem são as pessoas que ela idolatra? Quais é que são as marcas que ela gosta? Onde é que ela vai com as amigas quando está bom tempo? Onde é que os filhos dela jogam futebol? Ou não jogam futebol? Quais é que são as atividades extracurriculares dos filhos? Para quê? Estes gostos vão permitir mapear aonde é que aquela pessoa circula, aonde é que aquela pessoa está. E normalmente, como nós todos temos um certo tipo de perfil e andamos em conjunto com pessoas que têm gostos e interesses parecidos com os nossos, não é? Com pessoas que são parecidas com nossas, normalmente, aonde está um cliente ideal, está mais que um. Então, eu mapeando os gostos e interesses do meu cliente, eu começo a perceber aonde é que ele está e onde é que eu tenho que aparecer para falar diretamente com ele. Se o meu cliente ideal não vê televisão, não me serve nada fazer um anúncio na televisão ou ir à televisão, né? Se o meu cliente não usa o TikTok, o que é que eu vou fazer para o TikTok? Nada. Se o meu cliente não usa o Facebook, também não vou para o Facebook. Portanto, permite-nos perceber até com quem é que nós temos de criar parcerias. Eu já percebi que o meu cliente, ele interessa-se muito pela imagem corporal, pela saúde. Então, se calhar, ginásios é um bom sítio para eu lá deixar uns flyers. Por exemplo, ok? Que é a criatividade. Vamos mapear onde é que a pessoa está. E depois, queremos perceber como é que ela se está a sentir. Quais é que são os problemas dela. Eu vou querer entrar na cabeça. E o objetivo de nós criarmos esta persona é nós conhecermos a persona tanto como nos conhecemos a nós próprios. Portanto, nós vamos querer perceber o que é que o preocupa, o que é que o mantém acordado durante a noite, o que é que ele sente em relação a este problema que ele tem que o nosso produto ou serviço resolve, porque é que ele ainda não o resolveu, qual é que é a coisa que ele mais tem vergonha que as pessoas descubram sobre ele se o problema não ficar resolvido. Na cabeça dele, qual é que seria a solução ideal para resolver esta situação. Nós vamos querer perceber isto tudo. Porquê? Porque este tipo de informações é como nós vamos falar com a pessoa e
tocar na ferida. A pessoa vai ler as nossas publicações nas redes sociais, os nossos e-mails, as nossas landing pages, tudo, e vai pensar, oh meu Deus, está dentro da minha cabeça. Era mesmo isto. Isto é para mim perfeito. Nós queremos entender, inclusive, que palavras é que a pessoa usa quando está a descrever o seu problema. Os meus alunos, antes de serem meus alunos, provavelmente quando falam sobre o seu site, não dizem que têm que otimizar o SEO. Eles dizem que querem ter mais visitas no site. Ou querem que mais pessoas os encontrem no Google. Não é? Portanto, a linguagem técnica e aquilo que eu depois ensino não é necessariamente a linguagem que nós usamos na nossa comunicação. Porque nós temos de falar uma linguagem que as pessoas entendam. Nem toda a gente sabe o que é massoterapia tântrica em Taitame. Provavelmente disse isto mal e vou levar nas orelhas. Nem toda a gente sabe o que é o coaching de alta performance de carreira. Mas toda a gente sabe o que é uma grande dor de costas e o que é sentir-se infeliz com o trabalho que tem. Portanto, nós temos de falar a linguagem do nosso cliente. O desafio de hoje é sentar, escrever quem é esta persona. Idealmente, as minhas alunas passam por esse processo de ligar para pessoas que se encaixam no perfil daquela persona para validar e para recolher mais informação. Sobretudo, quem nunca teve clientes, é muito importante este passo, nós ligarmos a pessoas que podem encaixar naquele perfil e nós percebermos se efetivamente aquelas pessoas existem e se nós estávamos certas sobre elas. E depois, escrevermos páginas do diário dessa pessoa a falar, não é? Quantas vezes eu escrevi páginas do diário de uma pequena empresária que agora de repente tinha que gerir as suas próprias contas de redes sociais e não fazia a mínima ideia do que é que havia de fazer, ok? Portanto, permitirmos-nos começar a ver o mundo com os mesmos olhos que o nosso cliente. É isto que faz a diferença. Toda a gente, ou uma grande maioria das pessoas que chegam ao pé de mim e que até está a fazer, não é? Está a publicar, está a ir à luta, está mas não consegue vender, 99% das vezes é porque ela ainda não percebeu quem é o cliente, ainda não tem esta ideia clara, ainda não está a construir uma estratégia de comunicação com base nessa pessoa. E essa pessoa é a quem nós resolvemos o problema. O foco é no problema, nas dores do cliente. Não é mais nada. Ninguém quer saber das características do nosso produto, tá? O cliente está-se a marimbar para nós, está-se a marimbar para a nossa vida, está-se a marimbar para o que é que o nosso produto faz, quantos livros é que tem, quantas aulas, quantas rotações por segundo é que aquilo faz. A pessoa não quer saber. A pessoa quer saber como é que nós vamos resolver o problema dela. E é sobre isso que nós temos que falar. Só. Ok? Como sempre, chegou a hora de ouvirmos assim. A melhor discussão acontece na caixa de comentários, por isso coloco lá. Quem é a sua persona? Vamos ver o quão claro já é quem é essa persona. Deixe na caixa de comentários. Se gostou deste conteúdo e gostava de receber mais dicas e mais informações como esta, não se esqueça de ir ao meu site e subscrever à minha lista de e-mails. Não só vai ficar a receber todos os nossos updates, como também algumas coisas que eu só costumo partilhar por lá. Toca em inscrever-se. E, como sempre, nunca desista de ir atrás dos seus sonhos, porque não é, nunca, demasiado tarde para dar uma segunda oportunidade a si próprio. Confie em si, como eu confio, e a gente vê-se no próximo Minha TV. Até já!